Vamos tomar um cafezinho, né? Tô gravando de manhã, porém esse vídeo vai sair mais tarde. Quando a gente começa na fotografia, tudo é novo, a gente quer melhorar equipamento, quer ter o estúdio mais bonito, quer trocar de lente, quer fazer muitas coisas ali no início. Isso pode ser uma parada que pode prejudicar o nosso crescimento e conhecimento. Eu não demonizo a gente querer equipamento, a gente querer melhorar. Isso é muito bom. Só que no meio desse processo, muita gente faz coisas por impulso e acaba, no calor do momento, acaba dando aquele passo maior que a perna que a gente sempre está comentando aqui. E é como eu disse, você comprar uma lente, um equipamento antes da hora, você investir num espaço sem ter o dinheiro para investir nesse espaço e sem ter cliente suficiente, que o que importa é ter cliente para esse dinheiro rodar e as coisas ir se pagando. E aí tá um problema muito grande que você acaba crescendo se pressionando, que é uma coisa que deixa você mais aflito, que você sente que está estagnado, porque a gente é muito imediatista, a gente não quer aprender as coisas, a gente quer ter as coisas. E isso pode ser bem difícil ali no início. E esse agir na fotografia, eu percebo que ele vem em 3 etapas. Aquela que a gente já comentou antes, que é a comparação, você vê o fotógrafo com um carro melhor, você vê ele com uma lente melhor, com uma câmera melhor, e isso pode acabar nos confundindo, achando que a gente também, não que a gente não mereça, na verdade, mas achando que a gente já está no momento certo de ter aquilo também. Logo com a comparação, a gente se sente com mais ansiedade para ter aquilo. E eu acho que isso praticamente essas 3 coisas que eu tô falando são sinônimos, porque a gente tendo a ansiedade e a terceira coisa que eu já vou adiantar logo, que é a pressão, acaba juntando essas 3 coisas e isso faz meio que a gente agir, isso faz a gente agir por impulso. E a fotografia, para empreendedor em modo geral, é saber que não é agir por impulso, é a gente ter consciência das coisas, a gente ter consciência dos momentos, a gente ter consciência das etapas que a gente vai estar construindo ali. É lógico que a gente vai chegar no nosso momento que a gente vai sentir a necessidade de trocar uma lente, por exemplo. Eu lembro que eu tinha a minha primeira câmera foi uma T3, a clássica de todo mundo que começa no audiovisual, na fotografia, e ela veio com a lente do kit, a 1855. E eu lembro que eu via outros fotógrafos, usando outros tipos de lente, e eu via aquele famoso buquê, aquele desfoque de fundo, e eu não conseguia atingir aquele desfoque com a lente 1855. Lógico, eu tava no início ali, tava aprendendo a usar o equipamento, não sabia o básico de configuração de uma câmera, e eu já queria ter aquele desfoque que outros fotógrafos que já estavam na área, já tinham estudo, tinham. E minha primeira compra por impulso foi uma lente Yongnuo 50mm 1.8. Eu lembro que na época eu comprei ela usada, eu paguei cerca de 350 reais nela, 400 reais no máximo. E minha primeira compra por impulso foi eu não saber se eu ia conseguir pagar ela. Eu só acreditei no destino porque eu queria ter aquele desfoque e não conseguia. Sendo que trabalhando direitinho, com profundidade, com a 1855 a gente também consegue um desfoque. Lógico que a gente não vai ter aquela qualidade de uma lente fixa, mas a gente consegue sim ter aquele desfoque. E esse foi meu primeiro impulso, eu digo meu primeiro erro de certa forma. Lógico que deu tudo certo no final das contas, mas foi o meu primeiro erro, foi a compra dessa lente sem saber o dia de amanhã. O que eu quero dizer com isso? Eu tive sorte de certa forma dessas coisas não acabar sendo não se tornar uma bola de neve. E eu digo financeiramente falando, porque a gente agir por impulso, ver que outras pessoas têm equipamentos que a gente não tem, pode acarretar nessa bola de neve. A gente comprar sem um planejamento, sem entender mesmo o equipamento que a gente tem, extrair o máximo, planejar, encher a agenda para a gente poder mesmo, de fato, comprar esses outros equipamentos. Isso aí é uma parada que pode acabar com sua carreira de fotografia. Porque não adianta nada você dar o passo maior que a perna sem esse planejamento, se você não tem cliente. Você acaba mesmo desvalorizando o seu serviço
serviço. Por exemplo, eu comprei a lente, não consegui pagar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrumar cliente, então vou fazer coisas mais baratas, mas o fato é esse, a gente acaba não nos valorizando por ter dado passo maior do que a perna. E uma coisa pior que pode vir a acontecer é a gente acabar desistindo de viver da fotografia, que é uma parada que eu também não canso de falar, que é muito gratificante e é libertador, no sentido de você ter liberdade mesmo de fazer seus horários, lógico, tendo tudo em dia, né? A gente pode acabar tendo uma liberdade maior com os nossos horários. E a real é que vale a pena, sim, a gente esperar, a gente crescer no tempo ideal. Lógico, se você tem uma condição, se você já está estudando, você deve sim comprar equipamentos melhores, por que não? Eu digo para pessoas como eu, que começou com uma câmera ali sem entender nada e já queria evoluir, sei lá, sem extrair o máximo potencial que eu podia extrair do meu equipamento na época. Volto a dizer, hoje eu não tenho os melhores equipamentos, mas são os equipamentos que eu consigo fazer uma boa entrega. Tô longe mesmo, muito longe de ter os melhores equipamentos, mas para minha realidade agora, para as minhas necessidades agora, eu acredito que os equipamentos que a gente tem aqui são os que a gente precisa no momento. A real é essa, que os equipamentos que a gente tem aqui são os que a gente precisa no momento. A gente adquiriu recentemente mais uma câmera igual essa que tá gravando a gente, porque minha esposa Brunella, ela começou a atender também agora com a gente, então a gente queria ficar o máximo possível ali nos eventos que a gente fosse fazer, na mesma conversa ali de cor, de luz e tudo mais. Então a gente viu essa necessidade de comprar uma câmera parecida, uma câmera igual na verdade, pra gente ficar nessa mesma conversa ali nos eventos. Mas é coisa de necessidade mesmo, que a gente viu que a gente estava precisando. Não que a gente deu um passo maior que a perna. Talvez a gente deu ali um passo maior que a perna, mas foi necessidade. Eu digo que a gente deu um passo maior que a perna porque a gente estava planejando comprar 2 meses para frente essa câmera e surgiu uma oportunidade muito boa de comprar ela adiantado. E a gente fez essa compra, mas é uma parada que a gente já estava planejando assim, trazer mais uma câmera aqui pro estúdio, para os nossos eventos. E é sobre isso mesmo que a gente tem que fazer, é planejar. A gente já estava planejando e a gente decidiu trazer mais uma câmera aqui pro estúdio. E essa foi mais uma etapa de a gente construir esse estúdio, da gente comprar os equipamentos, que foi da gente não somente investir ali sem uma perspectiva ali de como vai ser o futuro, mas a gente de fato, ela é que meu financeiro, minha editora, ela que cuida dessa parte do financeiro. É isso, a gente não investir as coisas por impulso, a gente fazer na nossa necessidade, no tempo, investir, na realidade, investir com consciência, saber o momento certo de fazer a troca dos nossos equipamentos, tentar ao máximo. Não vou falar que a gente não erra, que a gente erra também, a gente é humano, mas a gente tentar ao máximo estudar mesmo, esperar juntar dinheiro para fazer essas compras no momento certo, para que no futuro não torne uma bola de neve, para que nosso trabalho, muito pelo contrário, não barateie, para o nosso trabalho sempre evoluir, a gente poder ganhar sempre um pouquinho mais, que é sempre bom a gente galgar novos lugares, novos valores, que é importante. Não adianta a gente ser hipócrita e falar que a gente não faz isso aqui porque a gente tem que ganhar dinheiro, porque a gente quer ganhar dinheiro sim, e isso que traz essa liberdade pra gente. E é a gente saber também que ter o necessário no início ali não significa que você tá atrasado em relação a outros fotógrafos, porque você já tá com uma câmera na mão, você já tá com a ferramenta para fazer você evoluir, crescer. Você pode, com um equipamento mais barato, você pode fazer aquilo ali virar um laboratório, de certa forma. Você testar, você chamar alguém para fazer um tipo de trabalho que você viu e gostou, seja em estúdio, seja fotoproduto, seja ensaio externo gestante, um aniversário de graça, vai pegar esse equipamento e ir testando. E nesses testes que a gente vai vendo as nossas reais necessidades. E é uma parada que vai acontecer eventualmente nesses testes, nesses ensaios que a gente vai fazendo, que a gente vai montando nossos clientes, vendo nossas necessidades, juntando dinheiro, que a gente realmente vai ver, que a gente realmente vai sentir, ver a necessidade de trocar o equipamento. É mais um papo aí sobre nós, sobre o impulso mesmo, a gente
conversar aqui foi mais tranquilo. Eu tô gravando pela manhã, por isso que eu tô mais zen, mais tranquilo. Não estou tão agitado assim. Mais uma parte do meu diário que eu lembrei das minhas compras por impulso dessa lente aí que eu comprei lá no início que eu comecei, né, no audiovisual, na fotografia, que eu decidi trazer aqui. Então, comece com simples, senão você não está atrasado, evolua, troque quando você tiver condições, quando você tiver na necessidade de um equipamento melhor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e muito obrigado por estar mais uma vez aqui comigo.